uma visita ilustre, uma visita especial do pregador de hoje, que eu convido que venha aqui. E ele veio com a sua família, veio com a Laís, sua esposa, com seus filhos Micael e Bianca, veio também com a sua cunhada Celina, e aí também com os sobrinhos Eric e Enzo. A minha memória não está tão ruim. Agora, minha memória sempre falha no teu nome, se é Lucas Ferreira dos Santos ou Lucas dos Santos Ferreira. Lucas dos Santos Ferreira, muito bem. Meu amigo querido, Lucas é alguém que convive bastante comigo. A gente conversa bastante todo dia, né, Lucas? Todo dia a gente junta ali na coordenação da FAVAPAR. Lucas, para quem não sabe, é o nosso atual coordenador, tanto o bacharelado em Teologia EAD, quanto o nosso bacharelado em Teologia presencial. Então, se alguém aqui tem o interesse ainda de fazer o seminário conosco, esse é o homem que você precisa conhecer, tá? É o coordenador, então, do curso que o nosso seminarista Edu faz, por exemplo. Né? E o Lucas é um servo de Deus, alguém que eu tenho realmente aprendido muito com ele. E agora vai trazer a mensagem, como eu falei, vai encerrar o nosso estudo no Evangelho de Lucas. Ninguém melhor do que um teólogo chamado Lucas, né? Teólogo bacharel em teologia pela FAVAPAR, mestre em teologia pela PUC Paraná, alguém que realmente tem um grande conhecimento teológico e alguém que eu sei que é um servo de Deus que tem se colocado todo dia nas mãos do nosso Senhor. Por isso eu gostaria de orar pela vida dele agora. Que você estenda a sua mão, sinal de bênção a ele. Nós vamos estar abençoando a vida dele, pedindo a graça de Deus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Lucas, obrigado pelo amigo querido que ele é. Obrigado porque ele é um servo, Senhor, que tem se disposto a cada dia a te servir, a te honrar, Senhor. E eu te peço, Pai, esteja usando ele agora como um instrumento em tuas mãos. Que ele seja um canal, Pai, da tua palavra, um canal, Senhor, da tua mensagem a nós. Que venhamos a ouvir, Pai, a tua voz nesse lugar hoje. Venhamos aprender mais da tua vontade, para aplicarmos em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Muito bom estar aqui. Agradeço o convite feito aí na representatividade do pastor Vilibaldo, do Eduardo, seminarista de vocês, com os quais eu convivo. E é na representatividade deles que eu agradeço o convite e o acolhimento da Igreja Batista Lindóia, em estar recebendo aqui nessa manhã, eu e minha família, para a gente poder cultuar juntos ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Sirvo na Igreja Batista Ágape, igreja do pastor Renato Gusso, lá no Boa Vista, lá no Barreirinha, Boa Vista é onde eu moro. Lá no Barreirinha a nossa igreja está localizada, também em Colombo, e Deus tem nos dado a graça de, além de servirmos na FAVAPAR, com o magistério teológico e na coordenação de curso hoje, também servirmos na Igreja Batista Ágape, auxiliando na escola bíblica dominical também lá da nossa igreja, auxiliando, eu e minha esposa estamos também na liderança de juventude, e também auxiliando no culto de uma forma geral, louvor, mensagem, oração. Estamos servindo lá na Igreja Batista Ágape também, com a graça do nosso Deus. Gostaria de meditar com os irmãos em Lucas, conforme o pastor Vilibaldo já sinalizou aqui para nós. Nós vamos finalizar nessa mensagem aqui o estudo bíblico que vocês têm feito aí no Evangelho de Lucas. Graças a Deus por esta igreja que tem dedicado a escola bíblica para estudar Bíblia, meus irmãos. E eu fiquei muito feliz, estou aqui desde as 9 da manhã, desde o café, em ver esta igreja muito bem frequentada para os irmãos estudarem Bíblia. Que Deus abençoe essa igreja para que vocês continuem com essa sede em buscar conhecer mais a respeito da palavra de Deus. E eu convido os irmãos a abrirem lá em Lucas capítulo 1, e nós vamos meditar neste texto. Tem alguns slides ali, mas fiquem à vontade para abrir o seu texto bíblico. Em Lucas capítulo 1, nós vamos meditar num dos textos exclusivos do Evangelho de Lucas. Creio eu que vocês estudaram vários textos, eu fiquei feliz que agora de manhã não foi citado o texto que eu vou trazer na meditação. Que bom, não foi um dos textos citados agora pela manhã,
Mas um dos destaques do Evangelho de Lucas, além dos que aqui foram apresentados no fechamento da escola bíblica, um dos destaques de Lucas é justamente os relatos da infância, nascimento e infância de Jesus. Lucas e Mateus são os únicos que nos trazem mais detalhes a respeito da infância, do nascimento e da infância de Jesus. Só que mesmo assim eles não trazem muitas coisas semelhantes também. Mateus tem algumas exclusividades e Lucas também tem as suas. Uma foi citada aqui pela manhã, a genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas é bastante diferente da genealogia do Evangelho de Mateus. Só que também há outros relatos que são exclusivos aqui do evangelista. Nós, por exemplo, temos a visita dos pastores, presente apenas aqui no Evangelho de Lucas. Nós temos 4 cânticos, que são os cânticos do Advento, que são cantados apenas aqui no Evangelho de Lucas. E também somente em Lucas nós temos o texto de hoje, que eu gostaria de meditar com os irmãos, que é o nascimento de João Batista. João Batista é um personagem que passa meio rapidinho nas Escrituras, mas ele tem uma importância significativa, e apenas neste Evangelho, no terceiro Evangelho, nós temos relatos sobre o seu nascimento. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a anunciação dada a Zacarias, pai de João Batista, e que nós meditássemos nesse texto juntos. Diz assim o capítulo 1, a partir do versículo 5. Lerei na Nova Almeida Atualizada, estará sendo projetado aqui a quem quiser acompanhar pela projeção. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel, e ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer. Porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. E passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isso que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Que Deus possa falar ao nosso coração através da sua palavra e através do poder do seu Santo Espírito. Meus irmãos, esse aqui é um dos textos exclusivos do Evangelho de Lucas. Nós não encontramos esse relato em Mateus, Marcos, nem em João. É um texto exclusivo. E é um texto que tem muito a nos ensinar, e eu quero falar com vocês, o tema que eu selecionei para esta mensagem é quando nos falta a fé.
Esse texto nos ensina sobre a importância de termos fé, através de como Deus, com a sua mensagem direcionada através do anjo Gabriel, trouxe ali para Zacarias uma mensagem muito significativa, e como o sacerdote Zacarias lidou com esta mensagem. Nós temos aqui Zacarias e Isabel, um casal já idoso. Nós não temos informações detalhadas da idade, mas o texto deixa claro que eles já não têm mais condições fisiológicas, biológicas de terem filhos. Provavelmente Isabel já entrou na menopausa e não tem mais como ter filho. Já são então de idade avançada. Ambos são descendentes de Arão. No caso aqui, Zacarias é um sacerdote, Isabel também integra a tribo de Arão, o texto deixa isso muito claro, ambos são da tribo separada, a tribo que foi designada, separada para servir ao Deus Altíssimo durante o período ali do Antigo Testamento. E esse casal parece que enfrenta a esterilidade, porque durante todo o período em que eles estavam férteis, pelo menos no que é a idade da fertilidade, eles não conseguiram ter filhos. A esterilidade não é algo novo. A forma como Deus lida com a esterilidade não é algo novo aqui no início dos evangelhos. Lá em Gênesis a gente já vê que Deus trata a esterilidade como um meio de manifestar a sua glória e a sua grandeza. Abraão e Sara também temos o relato de que eram estéreis. Não tinham tido filhos na idade biológica apropriada. No entanto, mesmo na velhice, Deus permitiu a Sara ter Isaque, o filho da promessa. Isaque e Rebeca também, o texto nos diz que eram estéreis. Eles, na idade biológica adequada, não tinham tido filhos. No entanto, Deus lhes deu a graça de, após a idade biológica adequada, terem os gêmeos Esaú e Jacó, sendo Jacó também o filho da promessa. Deus parece que gosta de usar a esterilidade como uma forma de manifestar a sua grandeza e de manifestar o seu poder. No caso de Zacarias e Isabel, essas histórias são conhecidas. Esse casal que enfrenta a esterilidade conhece, muito mais até do que outros hebreus, a história de Abraão e Sara e de Isaque e Rebeca. Até porque Zacarias é um sacerdote. Se tem alguém que conhece com propriedade a história do seu povo, é Zacarias. E conhece o poder de Deus. O texto deixa claro para nós, ele constrói, eu fico fascinado com as questões literárias e a forma como o Espírito Santo conduziu a escrita dos evangelhos, porque o texto vai nos conduzindo para um processo de expectativa em relação a Zacarias e Isabel. São um casal da tribo de Levi, Zacarias serve, mesmo velho ele continua servindo, mesmo idoso continua servindo ao Deus Altíssimo, não deixou de servi-lo, serve com dedicação. Sua esposa parece também estar de acordo com esse serviço. O relato bíblico no verso 6 nos diz que ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Esse casal parece ser um exemplo e uma referência de serviço. Esse casal parece ser uma referência de piedade diante de Deus. E a forma como o texto nos relata nos passa a impressão que esse casal é extremamente abençoado pelo Senhor. Porque ao nos apresentar como descendentes de Levi, justos e irrepreensíveis, ou seja, não era possível localizar neles nenhum tipo de vestígio de algo que os condenasse o seu testemunho, nós deduzimos que esse casal é muito abençoado. Mas, meus irmãos, no contexto do Antigo Testamento, eu sei que estamos no Novo, mas Jesus ainda não iniciou seu ministério, então a gente ainda vive sob os preceitos da lei. Para o judeu, a bênção de Deus ela é material, ela é muito materialista. E ela geralmente se manifesta de três formas. Um judeu ele se sente abençoado de três formas. Tendo riquezas materiais, uma terra e recursos, uma casa, ter condições realmente fartas para viver. Ter filhos. Filhos são importantes, porque filhos são um legado que eles vão deixar para este mundo e que vão herdar os seus bens materiais. E ter uma vida longa. Um judeu que chega na velhice com sua propriedade e com filhos, é um judeu que vai morrer feliz, vai chegar feliz ao final da sua vida. Só que quando a gente olha para a história de Zacarias e Isabel, o texto nos diz que, apesar de serem justos, irrepreensíveis, apesar de estarem aparentemente
cheios da bênção de Deus, eles não têm uma parte significativa desta bênção. Eles não têm um filho. Deus não lhes deu, até esse momento, o privilégio de serem pais. Mas eles não deixaram de servir a Deus. Essa é a coisa mais linda. Eles não deixaram de servir a Deus, apesar de não terem tido filhos. Eles continuaram prestando o serviço deles ao Senhor. Até o anjo Gabriel aparecer aqui. Não que eles deixaram de servir, mas o anjo Gabriel aparece. Um anjo que eles talvez já tenham ouvido falar dessas aparições de anjos, até porque o sacerdote aqui, Zacarias, está servindo no templo. Então é esperado que a presença de Deus se manifeste naquele lugar. E a presença de Deus se manifestou, e ela disse: vocês serão pais. Mesmo sendo um casal justo e irrepreensível, mesmo crendo nas promessas de Deus, eles duvidam, ele duvida, Zacarias duvida, Zacarias não crê. Zacarias não consegue conceber como isso vai acontecer, sendo que ele e sua esposa já passaram da idade biológica adequada para terem filhos. E aí vem a mudez, Zacarias fica mudo, mas Deus não deixa de cumprir as suas promessas, apesar da falha, apesar da falta de fé do seu servo. E alguns meses depois, Isabel está grávida, João Batista foi concebido. E eu quero meditar, meus irmãos, nessa história. Eu vejo nessa lição 3 lições principais sobre quando nos falta a fé. Diante da história desse casal, diante do background, diante do contexto, do pano de fundo que essa história nos traz, e diante desse relato maravilhoso que temos no texto de Lucas, como que nós lidamos quando nos falta a fé? Nós que também conhecemos bem o nosso Deus. Creio aqui que os irmãos conhecem muito bem, estão muito bem servidos, pelo menos no ensino bíblico. Conhecem muito bem o Senhor, conhecem muito bem o que Ele tem revelado e o que Ele tem falado nas Escrituras, que vem aqui na EBD sendo explorado cada vez mais para ser aprofundado. Mas mesmo nessas circunstâncias, quando nos falta a fé, o que tem que nos vir à mente? Que lições esse texto pode nos trazer para que, nesses momentos de crise de fé, o Espírito Santo possa renová-la? Pode passar, por gentileza? Nós temos a primeira lição que esse texto nos traz, é que Deus, Ele não age, meus irmãos, submisso à lógica da natureza, mas age também de forma sobrenatural. Eu acho incrível porque o nosso Deus, Ele é criador e sustentador deste mundo, meus irmãos. E o texto de Romanos 1, lá no verso 18 e 19, diz que esses céus, que essa criação revela a grandeza de Deus. Ou seja, Deus se revela na sua criação de forma natural. A natureza reflete a grandeza e a glória de Deus. O salmista, lá no capítulo 19, versículo 1, diz que os céus, o firmamento anuncia as obras do Senhor. Então a natureza, as leis naturais, as leis da biologia, da física, da química, elas manifestam a grandeza do nosso Deus. Essa é uma das coisas que mais me fascina na teologia. Porque às vezes a gente pensa que a ciência e que as coisas que a natureza revela apenas depõem contra o nosso Deus, mas aí eu vou para as Escrituras e eu vejo que na verdade aquilo que a ciência estuda, que é a natureza, no final das contas revela a grandeza do nosso Deus. As leis naturais revelam a grandeza do Senhor. Mas a Bíblia nos mostra que apesar de revelarem a grandeza de Deus, o nosso Deus não está preso por essas leis naturais. Isso é maravilhoso porque Ele é criador, Ele não é criatura. Eu e você estamos presos às leis naturais dessa vida. De fato, há uma idade em que a mulher não pode mais conceber. Há uma idade em que para o homem também vai ser mais difícil dar à luz filhos. Porque vai ter uma redução natural dos seus espermatozoides. Nós estamos presos às leis da natureza. Mas o nosso Deus, apesar de se manifestar nessas leis naturais, não se deixa aprisionar por elas, porque Ele é criador. E nós vemos isso em algumas passagens das Escrituras, onde Deus mostra que apesar dEle ser criador e manifestar sua grandeza, Ele usa essa criação para revelar a sua glória, usando o sobrenatural, violando as leis da natureza que Ele mesmo criou. Nós temos lá em Josué, capítulo 10, verso 12 e 13, por exemplo, uma passagem em que o sol para, a fim de dar uma vitória para o povo de Israel. Lá na faculdade a gente talvez entraria num debate, né? O sol parou, não parou, aqui temos que figura de linguagem. Meus irmãos,
Acho que independente disso, o Deus que eu sirvo é capaz de parar o sol, sim, se for necessário, para fazer aquilo que Ele quer, manifestar a sua grandeza neste mundo. Ele pode parar o sol a qualquer momento. Ele pode parar essa terra, Ele pode fazer todo esse mundo e todas essas leis cósmicas serem revertidas para revelar a sua glória e a sua grandeza, porque é isso que a Escritura mostra a respeito desse Deus. Esse Deus fez uma jumenta falar para Balaão, lá em Números capítulo 22, versos 27 e 33, fez a jumenta de Balaão falar para Balaão que havia um anjo do Senhor na frente dele. Balaão não viu o anjo do Senhor, mas a jumenta viu. E Deus fez ela abrir a boca e falar ali, meus irmãos. É um Deus que dá condições vocais a um animal que não tem um sistema fonoaudiológico adequado para falar, mas é um Deus que faz isso acontecer naquele momento, para alertar aquele homem que o anjo do Senhor estava na frente dele. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versos 8 a 37, nós temos o profeta Eliseu indo curar o filho de uma mulher, a sunamita. Acho maravilhosa, particularmente, esta passagem. Eu acho fascinante como aquela mulher chega para o profeta e diz: eu nunca pedi um filho. Você me prometeu um filho, eu nunca tinha te pedido ele. E agora você me prometeu, eu fiquei feliz e agora ele morreu. Eu nunca te pedi. Por que me deu? Para eu perder? Eu acho fascinante como o profeta e como Deus revela-se diante do sofrimento daquela mulher e, usando a vida do profeta Eliseu, viola as leis naturais. A criança tinha morrido, o texto diz que a criança tinha morrido, mas Deus usou a vida do profeta Eliseu para trazer aquela criança de volta à vida e violar aquilo que é natural. A morte, geralmente, é um caminho sem volta, mas para Deus a morte é apenas mais um milagre, mais uma possibilidade dele realizar os seus milagres. A esterilidade e a velhice de Zacarias e de Isabel são um empecilho biológico, meus irmãos. Eles não podem brigar contra isso, mas não é um empecilho para o nosso Deus, que para o sol, faz a jumenta falar e traz um morto de volta à vida. Para Ele, a esterilidade e a velhice são apenas detalhes para manifestar a sua glória e a sua grandeza. Ele é criador do céu, Ele é criador da terra, formou o homem a partir do pó da terra, e lá em Gênesis capítulo 2, o texto nos diz que Ele nos formou com as suas próprias mãos. Eu acho lindo como Gênesis 2 constrói a ideia de um Deus que nos molda como uma escultura. Um Deus, e nesse processo de formação tão pessoal, eu imagino o nosso Deus desenhando cada célula, cada órgão do nosso corpo, conduzindo cada processo pessoalmente. Para esse Deus que conhece a nossa biologia muito melhor do que nós mesmos, a esterilidade e a velhice são apenas mais uma possibilidade dele manifestar o seu grande poder. E é isso que Ele realiza através deles. Deus será glorificado, seja obedecendo às leis naturais, seja através de eventos sobrenaturais. Deus é glorificado, os seus propósitos e os seus planos serão cumpridos. Ele não está acorrentado pelas leis naturais, Ele não está acorrentado pelas leis deste mundo. Por mais que Ele seja o Criador e sustentador delas, justamente por ser o Criador e sustentador, Ele pode usá-las como bem quiser e como bem entender. Foi isso que Ele falou para Jó, quando as coisas começaram a acontecer para Jó, e Jó começou a perguntar para Deus, Deus usa justamente este argumento: eu estava lá criando todas as coisas, Jó, e onde você estava? Eu uso a criação e eu uso esse universo para manifestar a minha grandeza e a minha glória, da forma que eu bem entender. E todas essas coisas que você está mencionando são apenas detalhes para manifestar a grandeza deste Deus. As leis da física, biologia e química existem para sustentar o nosso mundo e garantir o funcionamento natural, mas para o nosso Criador, o Senhor Criador de todas as coisas, violar essas regras não é um problema, mas mais um meio dele ser glorificado. E por isso, meus irmãos, a primeira lição que eu vejo aqui é que nós não podemos ser céticos a respeito da forma como Deus age. Um dos meus maiores medos a estudar teologia e ser mestre em teologia, almejo meu doutorado ainda, e, enfim, minha carreira está sendo construída no magistério teológico. Mas um dos meus maiores temores, vou usar o termo temor, conforme o professor Gilbaldo falou aqui, né? Medo nos afasta, temor nos aproxima. Mas um dos meus maiores temores
é não permitir que a ciência deixe me tornar cético diante da forma e das maneiras como Deus age. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, que às vezes a nossa caminhada nessa vida, os nossos estudos, nossa caminhada como seres autônomos neste mundo pode nos levar a um nível de autossuficiência para não crermos que o nosso Deus pode agir de formas sobrenaturais. Nosso Deus faz coisas fora da caixinha. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que Ele viola às vezes as leis a qual nós estamos subordinados. Porque isso nos lembra que Ele é Deus. Ele não é criatura como nós. Ele é Deus. E não podemos ser céticos nas formas como Ele agirá, nos surpreendendo muitas vezes, através dessas maneiras que Ele escolhe agir. Creio eu pelo menos tenho muitos testemunhos que eu poderia compartilhar com os irmãos, a respeito de como Deus violou coisas que aparentavam que iam seguir um rumo natural. E Deus foi lá e fez tudo aos contrários. E eu tenho certeza que foi Deus, porque naturalmente não ia proceder daquela forma. Mas Deus agindo fez as coisas acontecerem de forma invertida ao que seria o seu caminho natural. A segunda lição que eu vejo nesse texto, meus irmãos, pode passar por gentileza? É que Deus, Ele responde as orações no seu próprio tempo. E eu dou glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus que Ele responde as nossas orações no tempo dEle. O texto diz que Zacarias, quando o anjo aparece para Zacarias e Isabel, ali no verso 13, o texto diz: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. E aqui, meus irmãos, eu entendo que talvez Zacarias e Isabel, na idade fértil, devem ter orado muito a Deus para terem um filho. Devem ter orado muito a Deus para terem uma criança. E chegou a velhice, a criança não veio. Não sei se eles oravam ainda ou não, mas eu creio que sim. Pelo menos o texto me passa a impressão que eles continuavam orando de alguma forma, para que Deus fizesse alguma coisa. Porque era um sonho, era o desejo da vida deles. Então, com certeza, esse casal orou em algum momento, ou continuavam orando, pedindo para terem um filho. Só que não foi na idade da fertilidade que Deus respondeu esta oração. E essa é uma grande lição, meus irmãos. Deus responde às orações no seu próprio tempo. Com ansiedade, Zacarias e Isabel devem ter aguardado a concepção da criança, que até aquele instante não havia ocorrido. Foi apenas na velhice que Deus atendeu suas preces e lhes concedeu o pequeno João Batista. E Ele não lhes concedeu um filho qualquer, Ele lhes concedeu aquele que prepararia o caminho para o Messias. Olha que coisa extraordinária. Esperaram até a velhice, mas não para vir uma criança aleatória, não, meus irmãos. Era o filho que prepararia o caminho para Jesus, não uma criança qualquer. Zacarias e Isabel receberam uma grande responsabilidade, mas uma grande bênção, porque eu creio que Deus viu neste casal, um casal que estava preparado para assumir os cuidados daquele que prepararia o caminho para o Messias. Isso demonstra como o tempo de Deus, meus irmãos, é muito diferente do nosso próprio tempo. E novamente eu dou glórias a Deus por isso, porque eu já fiz muitas orações na minha vida, meus irmãos. Eu fico preocupado se Deus tivesse atendido todas, e caso eu tivesse atendido todas, tivesse atendido no tempo que eu pedi para Ele atender. Eu dou graças a Deus que o nosso Deus, que é Criador e sustentador do universo, sabe muito melhor do que eu o que tem que ser respondido e o tempo em que tem que ser respondido. Porque quando eu olho a minha vida e olho onde eu estou, olho pela graça de Deus o que Ele tem proporcionado a mim e a minha família, eu dou graças a Deus que muitas das minhas orações não foram atendidas. Eu orei por anos, meus irmãos, para entrar em medicina. Era esse o meu sonho. Teologia passava como um plano da aposentadoria. Era esse o plano da teologia. Era lá na aposentadoria, bem distante. A minha oração, por 2 anos fazendo cursinho, era para entrar em medicina. E eu dou graças a Deus, que Deus não atendeu a minha oração. Não passei nenhum dos processos seletivos em medicina. E Deus me conduziu para a teologia. Hoje eu posso servir ao meu Deus de forma integral no serviço teológico, no magistério teológico. Hoje eu posso exercer meu ministério lá nas faculdades batistas.
Posso usufruir de um ministério maravilhoso na Igreja Batista Ágape. Tenho a minha esposa, que eu conheci fazendo missão, e eu não teria conhecido ela se eu não estivesse na Faculdade Batista empreendendo uma missão, que foi o que a gente fez com os estudantes, e conhecendo ela lá em Joinville, nunca teria ido para Joinville, e nunca teria fazendo missão ainda e caindo lá na igreja que ela estava. Então, Deus conduziu as coisas de tal forma, meus irmãos, eu dou glórias a Deus, que Ele não atendeu todas as minhas orações, e não foram sempre no meu tempo as que Ele atendeu. Zacarias e Isabel também não foi, porque o nosso Deus tem o seu tempo certo para realizar realizar os seus planos e os seus propósitos. A gente vê isso, por exemplo, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, se você quiser abrir, fique à vontade, quando o apóstolo Pedro nos diz, no verso 8, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, porque o dia do Senhor virá como um ladrão, e naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, e também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. O apóstolo Pedro está dizendo aqui para nós o seguinte, meus irmãos, que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não vou entrar nas minúcias aqui do texto, que não é o foco, mas ele traz como exemplo aqui, mostrando isso, que o tempo de Deus é diferente do nosso a respeito do dia do Senhor. Porque provavelmente quando esta carta foi escrita, os irmãos estavam achando que Deus, estavam tentando encaixotar, botar numa caixinha quando que Jesus ia voltar. E aí Pedro vem e fala, não coloque em caixinha não, porque nós não conseguimos entender o tempo de Deus. Ele tem a sua forma de administrar como será a sua volta, quando será, e, enfim, todos os processos que a envolvem. Pare de tentar encaixar nas regrinhas humanas a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele traz um exemplo semelhante lá em Gálatas, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, falando a respeito do nascimento de Jesus Cristo, diz, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Tinha um tempo exato para Jesus vir. Alguns estudantes fazem essas perguntas, creio eu que fazem na aula do pastor Vilibaldo, de História do Cristianismo. Eu sei que em estudos dos Evangelhos, que é a disciplina que eu leciono na faculdade, às vezes vem essa pergunta, Jesus não podia ter vindo antes? Jesus não podia ter resolvido as coisas antes, Jesus podia ter vindo em qualquer momento, meus irmãos. Mas havia um tempo certo, há um tempo certo em que Deus atende às orações do seu povo. Os profetas clamavam por um Messias há muito tempo, mas foi no tempo de Deus, exato de Deus, que Deus atendeu a oração do seu povo, Deus atendeu a oração dos seus profetas e enviou Jesus. Deus tem um tempo certo, e é um tempo muito diferente de nós, suas criaturas, para realizar os seus propósitos. E uma outra questão que envolve ainda esse tempo de Deus, muito diferente do nosso para Ele responder às nossas orações, é o fato de que Deus age providencialmente no tempo dEle, para garantir que seus planos se cumpram. Porque no final das contas, meus irmãos, eu e você somos servos de um Deus que tem uma grande história traçada e designada, e nós providencialmente somos inseridos de forma muito misericordiosa nessa grande história de Deus. Eu acho maravilhoso isso. Deus olhar para mim, Deus olhar para nós somos indignos, e nos permitir ser parte dos seus planos de forma providencial. Quando eu falo de providência, eu estou dizendo um Deus que, diante das nossas limitações, das nossas decisões, da nossa falta de fé ou da nossa abundância de fé, exatamente desse jeitinho que nós somos, nos insere no cumprimento dos seus propósitos. Isso é algo lindo, meus irmãos, e eu vejo isso lá em Gênesis, capítulo 50, quando ao final, José aqui já está bem idoso, José já está no fim da sua vida, meus irmãos. E José, ele aparece aqui no capítulo 50, verso 19, com uma mensagem de consolo aos seus irmãos, dizendo o seguinte: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração.
Deus age providencialmente, meus irmãos. Os irmãos de José fizeram atrocidades contra ele. Os irmãos de José intentaram contra a vida dele. José sofreu sendo vendido como escravo, sofreu sendo acusado de adúltero diante da casa de Potifar, foi aprisionado. E no final da sua vida ele olha para o seu passado trágico e sofrido e diz: Deus agiu de forma providencial em cada momento. Deus estava ali junto, agindo. Ele poderia dizer: Deus me abandonou. Ele poderia dizer: Deus não atendeu minhas orações. Porque imagino que José orou muito naquele buraco, sendo vendido, para ser vendido como escravo. Eu imagino que José orou muito naquela prisão, e ele continuou no buraco e na prisão por algum tempo. E ao chegar ao final da sua vida, ele diz: Deus tornou todo esse mal que vocês quiserem bem. Porque olha que coisa maravilhosa, como nós chegamos ao final da nossa vida. Com alimento, num período de fome. Sendo cuidados, num período de opressão. Zacarias e Isabel, meus queridos, estão na velhice, não podem mais ter filhos, mas Deus continua cuidando providencialmente desse casal. Deus ouviu as orações deles, e na hora do Senhor, na hora certa dele, ele respondeu às orações desse casal. João Batista nasceu fruto da providência do nosso Deus. Ele é maravilhoso, e ele, no tempo dele, responde às nossas orações. A terceira e última lição, meus irmãos, que eu vejo aqui nesse texto de Lucas, capítulo 1, é que Deus age independentemente da fé de quem ora. Zacarias duvidou, meus irmãos. O texto diz: Zacarias, o sacerdote do Deus Altíssimo, que adentra a presença de Deus, e a gente deduz que se ele adentra a presença de Deus é porque ele crê que Deus vai se apresentar ali, Deus vai se revelar. Esse homem falha na sua fé. Deus aparece para ele e fala: eu ouvi suas orações através de Gabriel, né? Eu ouvi as orações de vocês, Isabel vai ter um filho, você vai se alegrar, Zacarias, você vai ficar feliz por causa disso, porque é uma oração que eu estou respondendo, você vai ficar feliz. Esse menino vai ser abençoado, esse menino vai se chamar João, ele vai diante do Senhor, não vai beber vinho, não vai tomar nenhuma bebida forte, porque o Espírito Santo estará com ele responderá às profecias lá do Antigo Testamento como um Elias, agirá como Elias agiu no passado. E ao invés de Zacarias dar glória a Deus e falar: aleluia, Senhor, minhas orações foram atendidas, ele olha para o anjo e fala: como terei certeza disso? Como terei certeza que é Deus falando? Porque eu e minha mulher já passamos da idade de ter filhos. E eu imagino, meus irmãos, talvez nós imaginássemos, graças a Deus nós não somos Deus, porque talvez diante desse momento da história a gente imaginaria que Gabriel ia falar: quer saber? Vou achar um outro casal que tenha mais fé que vocês dois e vou abençoar eles, porque vocês não merecem. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, meus irmãos. O nosso Deus é tão misericordioso. O nosso Deus, ele vai além, inclusive, da nossa fé. E quando a nossa fé falta, ele continua nos abençoando. Ele olha para Zacarias e fala: ok, Zacarias, você vai ficar mudo. Ele vai ter uma disciplinazinha ali pela falta de fé, você vai ficar mudo. Mas você vai ver a gravidez acontecer. Você vai ver um milagre acontecer. Porque Deus, meus queridos, Deus queria que Zacarias e Isabel fossem pais de João. Esse era o plano, esse era o propósito. Não era qualquer casal, era Zacarias e Isabel. Mas falta fé para esse casal, mas Deus quer eles, Deus escolheu eles. Deus designou aquele casal, e se esse é o plano de Deus, não tem nada que vá fazer esse plano de Deus ser revertido, meus irmãos. Deus age independentemente da nossa fé, e eu dou graças a Deus também por isso. Porque quantas vezes as nossas emoções fragilizam a nossa fé? Quantas vezes, meus irmãos, a circunstância que nos cercam compromete a nossa fé? Quantas vezes a gente não tem força para orar diante de situações tão difíceis e dolorosas que nós vivemos? Eu posso me recordar de muitas vezes que eu tive dificuldades de orar. Muitas vezes que eu tive dificuldade de crer também que Deus estaria agindo de alguma forma em algum momento da minha vida.
Mas graças a Deus que os planos dele não estão limitados à minha falta ou meu excesso de fé. Na verdade, a fé fala muito a respeito de mim e de como eu lido com a forma como Deus age. Porque Deus não muda o seu jeito de agir por minha causa. Deus não está sujeito às minhas limitações humanas. Ele vai além. Ele vai além das minhas limitações. Ele não se limita às minhas emoções. Ele não se limita à minha fragilidade. Ele não se limita ao meu intelecto. Deus não está limitado àquilo que eu estudo em teologia. Deus não está limitado às aulas que eu leciono lá na FAUAPAR. E é justamente por não estar limitado que nós, professores lá na casa, temos a liberdade de dizer, quando vem perguntas difíceis, não sei. Porque o meu Deus está além da minha razão. E tem horas que a gente tem que parar e falar, não sei, aqui é o mistério das Escrituras. E Ele continua agindo apesar da nossa ignorância. Zacarias não era um descrente, era um sacerdote piedoso e justo, mas sua fé foi abalada. Ele duvidou da mensagem imediata de Deus, mas Deus não mudou os seus planos. E o fato de não mudar os seus planos permitiu a Zacarias reconhecer a sua falha e se arrepender e voltar atrás e falar, meu Deus faz coisas extraordinárias mesmo. Ele não está limitado à minha ignorância e às minhas emoções. Não está limitado à minha falta de fé. O apóstolo Paulo nos dá uma mensagem de consolo nesse sentido, lá em Romanos, no capítulo 8, ao dizer para nós, no versículo 26 e 27, que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Zacarias não sabia o que responder, por isso que respondeu coisa errada. Zacarias não sabia como reagir diante daquilo que Deus estava revelando a ele. Não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O nosso Deus é tão grandioso e tão extraordinário, que quando nós não conseguimos orar, Ele vem e ora por nós. Eu acho algo maravilhoso isso. É nossa disciplina orar, mas quando nos falta a fé para orarmos, Ele vem e ora por nós. Só o nosso Deus faz essas coisas, meus irmãos. É só o nosso Deus que faz isso. Ele vem e intercede em nosso favor. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Eu creio que o Espírito Santo intercedeu aqui na vida de Zacarias e Isabel. Eu creio que o Espírito Santo veio e intercedeu em favor deles e falou, está faltando a fé, mas a fé vai ser despertada, porque os propósitos de Deus vão se cumprir a partir da vida de Zacarias e a partir da vida de Isabel. É desse casal que vai nascer João Batista, aquele que preparará o caminho para o Messias. Como você tem reagido às respostas de Deus às suas orações? Como você tem reagido àquilo que Deus tem te revelado nas Escrituras Sagradas? Você tem esperado que Ele haja de maneira lógica, racional, seguindo as leis da biologia, da física, da química? Ou você tem entendido que Ele pode violar todas essas leis, violar tudo aquilo que é certo para a nossa razão e para a nossa consciência, para que nós exercitemos a nossa fé? Quando a sua fé te falta, você continua a buscar a presença de Deus e a buscar principalmente a vontade dEle, mesmo quando nós não conseguimos mais crer, visto que as nossas orações não estão sendo atendidas? Mesmo sem fé, devemos continuar orando e exercitando a nossa vida espiritual, rogando a Deus que venha fortalecer a nossa fé, porque sim, meus queridos, a nossa fé vai fraquejar em algum momento. Nós somos humanos. Mas quando ela fraquejar, como nós vamos reagir? Como nós vamos lidar? Como que nós vamos lidar com esses momentos de falta de fé? Mesmo quando deixamos de crer, Deus continua cumprindo a sua vontade. Deus não muda porque a nossa fé mudou. Deus não muda porque nossas emoções mudaram. Deus não muda os seus propósitos porque os nossos propósitos pessoais mudaram. Porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável, e ela vai se cumprir no final das contas, meus irmãos. Ela sempre vai se cumprir. E é por isso que nós cremos num Deus imutável,
que revelou a sua palavra e a sua promessa, e nós descansamos nessa palavra e nessa promessa. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua fé, que Deus possa renová-la nesta manhã, Deus possa renovar o seu entendimento e te proporcionar viver experiências com Ele, não apenas naturais, mas experiências sobrenaturais. Possa responder às suas orações no tempo dEle, não no seu tempo. E possa responder às orações que Ele achar prudente responder. Porque as que Ele não quiser responder, Ele tem o direito de não responder, porque Ele é Deus. E que Ele continue agindo, independente de quem nós somos, independente do que nós cremos, independente do que nós esperamos, que Ele continue sendo Deus, e que a palavra revelada dEle se cumpra, apesar de nós. Quero orar por vocês. Nosso Deus, te damos graças, Pai. Te damos graças pela palavra revelada do Senhor. Te damos graças porque, apesar de quem nós somos, apesar das nossas inúmeras falhas e erros, apesar da nossa falta de fé, Pai, apesar de tudo isso, o Senhor continua sendo Deus. E o Senhor vai ser sempre Deus. Obrigado porque as Escrituras não mudam e o nosso Deus não muda. Nos ajuda a descansar em Ti, Pai. Nos ajuda a termos mais fé. Nos ajuda a descansarmos num Deus que muitas vezes não entendemos. Muitas vezes foge à nossa razão. Muitas vezes foge à nossa lógica. Muitas vezes não responde às nossas orações. Muitas vezes tem um tempo tão diferente do nosso. Mas que maravilha, Pai. O Senhor faz isso porque o Senhor é Deus. O Senhor não é como nós. Que bom que nós servimos o Senhor. Nós rogamos, Pai, continue agindo na nossa vida, apesar de quem nós somos. Renova a nossa fé, renova a nossa compreensão, para que descansemos na Tua santa vontade. E que a Tua palavra, as Escrituras, através do poder do Teu Espírito Santo, possa nos transformar continuamente de glória em glória, para que possamos contemplar o Senhor, possamos contemplar a Tua presença e encontrar o descanso em Ti. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que bênção quando nós podemos pensar sobre esses aspectos da oração. Ver exatamente como Deus agiu ali com o senhor idoso Zacarias, sua esposa, e como Deus foi gracioso, como Deus age no sobrenatural, gente. Nosso Deus é um Deus do sobrenatural, como Deus responde às orações no tempo dEle. Tem coisas que você está pedindo aí para Deus, não tem não? E você está, Deus, quando o Senhor vai chegar? Quando vai chegar a resposta? No tempo dEle, se Ele quiser, vai ser muito melhor. E Deus age independente de quem somos, independente do que você já fez. Não é porque a gente é bonzinho demais, né? Não é por isso não, porque tem horas que a gente não crê, tem horas que está difícil, mas Deus age no sobrenatural dEle. E eu penso que a gente deveria agora colocar diante de Deus o seu motivo. Talvez tenha algo aí que está no teu coração há tanto tempo, talvez você precise nessa manhã falar, Deus, mediante isso, no tempo certo veio a resposta, Deus, eu quero colocar diante do Senhor, para que venha assim no tempo certo. Deus, eu preciso que o Senhor responda a tal situação, e se não for da sua vontade, então muda o meu coração, trabalha na minha vida, mas a gente precisa continuar orando, precisa continuar colocando diante do Senhor. Então, se você tem algum motivo de oração, eu queria que você ficasse em pé onde você está, e você vai ter aí alguns segundos aí que você vai dizer para Deus qual é o seu motivo, e na sequência a gente vai orar mais uma vez, tá bom? Se você tem um motivo, fique em pé onde você está, e nós vamos apresentar. Então, eu queria que você falasse para Deus qual é o seu motivo. Diga aí, Senhor Deus, essa é a minha oração, esse é o meu pedido, é esse milagre que eu espero, entendendo que Deus vai agir do jeito dEle, no tempo dEle, da maneira dEle, no sobrenatural dEle. Pode ser impossível o que for, Deus é Deus. Fala com Ele. Pai amado, diante desta mensagem, Senhor, nós somos desafiados a continuar olhando para o Senhor. Algumas orações que foram feitas aqui, que estão sendo feitas, são de pedidos, ó Deus, que eles não podem fazer nada.
mas o Senhor pode. Assim, ó Deus, como o Senhor respondeu a Zacarias e a sua esposa, fazendo um milagre ali, Senhor, no sobrenatural, nós pedimos milagre do Senhor. Mas também, ó Deus, eu quero pedir que o Senhor trabalhe no coração, com aqueles, ó Deus, que estão frustrados, porque a resposta não chega. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor trabalhe na vida de cada um, para que cada um de nós possamos entender que o Senhor tem o teu tempo para agir em todas as maneiras. Que possamos sair daqui desta manhã, ó Deus, confiantes, ó Pai, que o Senhor é o dono da nossa história. Pai, nos ajuda, Deus, a lembrar que não é por quem nós somos que os pedidos são atendidos, mas é pelo quem o Senhor é. Nos ajuda, Pai, cuida de cada um aqui, e nós pedimos sim, ó Deus, um milagre, a resposta do Senhor para cada oração feita aqui. Pedimos isso em nome de Jesus, amém.